Olá, bom dia a todos. Bom dia, estamos começando aqui a nossa transmissão. Enquanto vocês vão entrando, eu vou colocar aqui uma tela para ajudar a gente hoje na nossa conversa sobre a avaliação. Estão todos me ouvindo bem? Bom dia a todos, a todas. Pronto. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lúcia Rodrigues Alves. Eu trabalho na Serva Educacional, que é uma empresa de consultoria. Nós temos centros de idiomas também, mas a gente faz um trabalho muito forte com escolas de educação básica e instituições de ensino superior, tanto voltada para implementação e acompanhamento e desenvolvimento de programas bilíngues, como agora com essa necessidade emergente do desenvolvimento das tecnologias educacionais. A gente também tem feito um trabalho aí muito forte em relação ao desenvolvimento de docentes, não só de língua inglesa, né, e de língua espanhola, mas docentes de todas as disciplinas, de todos os ciclos. Eu sou Google Educator já há alguns anos, e esse desenvolvimento permitiu que a Seven se desenvolvesse muito nessa parte do ambiente remoto e da educação híbrida. A gente já trabalha com ensino híbrido há muitos anos. Nós tivemos aí uma luta boa no começo, na implementação, cometemos erros, acertos, fomos recuperando o nosso rumo aí ao longo do tempo. Então, hoje a gente entende um pouco melhor, né, em função até da nossa trajetória. E eu vou deixar aqui, vocês estão vendo que tem um contato de WhatsApp. Ele vai aparecer em praticamente todas as telas da apresentação, porque aqueles de vocês que quiserem o PDF com o conteúdo que a gente vai apresentar agora, é só me mandar uma mensagem de texto por esse contato de WhatsApp que eu encaminho o PDF completo para vocês, tá bom? Então é isso. Hoje o objetivo da nossa conversa é sobre avaliação. Então, a avaliação já é um tema bem discutido já nos últimos 10 anos, eu diria, com poucos avanços, infelizmente. Então, assim, a gente tem conversado, os contextos educacionais têm debatido muito a questão da avaliação, buscando caminhos, e a gente sempre esbarra no quesito cultura, a cultura escolar, a dificuldade que é modificar a cultura escolar e trazer formas diferentes de fazer avaliação e diagnóstico dos alunos. Né? Outra dificuldade que esbarra para nós é a própria questão das avaliações que os estudantes encontram no término da jornada. Né? Tanto as avaliações de vestibular, quanto as avaliações entre o fundamental e o ensino médio, né? Para entrar para admissão em FATECs, em escolas técnicas mais disputadas. Então, a questão da dificuldade de mudança cultural em relação a esse quesito avaliação esbarra muito nisso, né? Porque em algum momento esse estudante vai se confrontar com uma avaliação mais tradicional. Mas eu julgo, não sei se vocês concordam comigo, eu vou agradecer muito se vocês puderem participar aqui no bate-papo, tá? Porque eu queria muito conhecer o que vocês pensam. Eu acho que esse momento difícil em que nós estamos, ele é muito propício para a gente buscar a implementação de coisas que antes a própria rotina do dia a dia criava barreiras para a gente experimentar. Né? Esse ano vai ser muito difícil a gente ter qualquer processo de reprovação de aluno,
por toda a circunstância que a gente está vivendo. Então, mais do que nunca, é um momento muito bom para que as escolas como um todo busquem experimentar, testar, pilotar processos de avaliação diferentes. E olha, aqui eu tenho a Ediane, eu imagino que seja esse seu nome, que falou que já na escola onde ela trabalha já está sendo avaliado outras maneiras de fazer avaliação. Que bom, viu? E sim, a questão das ferramentas, quando você muda as ferramentas educacionais, e isso a gente está vivendo aqui com a mudança, com toda a pandemia e o isolamento social, a mudança das ferramentas te empurra para a mudança das ferramentas avaliativas. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, Diane, mas com certeza. Então, hoje a gente vai falar das possibilidades avaliativas em ambiente remoto e em ambiente híbrido, justamente dentro desta perspectiva. Tudo isso traz um novo mindset para nós educadores, principalmente para as instituições, da gente pensar na avaliação, no processo avaliativo, indo além da prova tradicional. Não que a prova tradicional tenha que deixar de existir, eu acho que assim, aqui cabe fazer essa advertência de maneira bem clara, mas ela pode ser somada a outras maneiras e outras perspectivas avaliativas. Dentro do ambiente remoto, a gente é empurrado para maneiras de avaliar os alunos que têm basicamente 4 características. 3 dessas características estão aqui. Então, uma delas é de que as avaliações em ensino remoto ou ensino híbrido, elas são rápidas. Enquanto que na aula presencial, dentro desse formato da prova tradicional, a gente tranquilamente pegava, montava ali uma prova de 3, 4 páginas. Eu até quero escutar um pouquinho vocês aqui. Quanto tempo, né, tinha a prova tradicional de vocês? 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos? Então, assim, esse é o modelo, né? A gente pega aquele conteúdo que foi trabalhado durante 1 mês, 2 meses, às vezes até 3 meses, e aí a gente verifica, por meio dessa prova tradicional, o quanto que o aluno conseguiu memorizar aquele conteúdo. A Hilda está até falando, normalmente prova tradicional, né, Hilda, é esse tempo mesmo, né? De 30 a 50 minutos, lógico que varia muito, se é Fundamental 1, 2, ensino médio, então. Mas no caso das avaliações numa perspectiva digital, elas costumam ser rápidas, elas costumam demorar 5 minutos, 10 minutos, quando muito. Olha, eu vou dizer que 10 minutos já é muito. Então, obviamente que para a gente ter uma composição positiva de avaliações rápidas, o pulo do gato, digamos assim, seria a gente criar uma rotina de avaliações pulverizadas, pequenas avaliações o tempo inteiro, né? Então, a cada 2 ou 3 aulas, a gente joga ali uma avaliação de 5 minutos. Então, tem ganhos muito importantes quando a gente faz essas avaliações rápidas, porque a gente cria uma rotina de estudo muito mais intensa para o alunado, ao invés daquela coisa de na semana de prova eles que entram até em depressão porque não saem do quarto de tanto estudar e ficar tentando decorar um monte de coisa tudo de uma vez. A outra coisa é que a gente pode fazer a gente tem uma avaliação muito mais completa, porque a gente tem várias ao longo do caminho. Então isso te dá um escopo muito maior. Sabe aquela história de que o aluno não estava bem no dia da prova? Isso acaba, porque na medida que você faz 15, 20 avaliações, né, assim, não é possível que ele estava ruim 15, 20 vezes
durante um bimestre. E aqui é quando a ferramenta digital ajuda muito, porque se você selecionar uma ferramenta para fazer essas avaliações rápidas, que eu vou dizer para vocês, vale muito a pena não chamar de prova, tá? Não chama de prova, não chama de avaliação, chama de qualquer outra coisa. Chama de desafio, chama de diagnóstico, chama de aventura, né? Como é que eles falam? Desafio aventura, qualquer nome que desassocie esse processo daquele processo que já tem, né, uma coisa meio negativa cristalizada, e os estudantes começam a enxergar isso até como uma coisa, quase como uma brincadeira, um jogo. E as ferramentas digitais, elas são ótimas nesse sentido, porque não importa qual ferramenta você escolha, ela vai te planilhando todos os resultados. Então você não tem trabalho nenhum de ficar corrigindo um monte de mini provinha e colocando nota numa planilha. Não, ele faz tudo automático para você. Já que a gente falou, não, aqui a Hilda falando, não faça forms de 10 páginas, tá? Faça vários forms, Hilda, de uma página. E aí você vai dando ao longo do caminho. Eles vão levar 5 minutos para fazer. Você pode até fazer no finalzinho da prova, no finalzinho da aula, no meio da aula, no início da aula, tá? Até porque, vou contar uma coisa, fazer uma prova tradicional em 10 páginas de Forms, né, Google Forms ou Microsoft Forms, é muito mais cansativo do que fazer a mesma coisa no papel. Viu? Porque no papel a gente não tem um elemento que cansa muito a gente, que é a tela, tá bom? Bom, já que a gente falou de que quando você faz dessa maneira fica até com cara de jogo, eu quero comentar aqui com vocês que é muito comum nessa tendência híbrida a gente ter muitos processos avaliativos de forma gamificada. Então, assim, eu vou apresentar aqui para vocês algumas ferramentas onde vocês podem colocar todo o processo avaliativo de vocês e nessa perspectiva de atividades curtas, né, de desafios, vamos chamar de desafio, tá bom? Aqui na nossa conversa, esses desafios curtos de 5 minutos, 7 minutos, que saem, na medida que você coloca ali as perguntas, ele já gamifica as perguntas para você. Não é você que tem que fazer o game, tá bom? A própria ferramenta gamifica as questões que você colocou. Então, essa linguagem, vejam, é uma questão de linguagem, tá? O Google Forms e o Microsoft Forms não vai conseguir dar essa linguagem, porque a linguagem da gamificação, ela vai vir na direção de trazer alguns pré-requisitos, como pontuação, né? Pontuação na medida que, assim, quanto mais rápido você responder e responder corretamente, mais pontos você ganha. E é uma pontuação infinita, né? Que ele acumula de um jogo para o outro, igual um videogame. Ele ganha estrelinhas, ele muda de nível, ele ganha poderes, né? Eu não sei se vocês têm filhos ou filhas que jogam videogame, ou se vocês jogam também, mas assim, até aqueles joguinhos de celular tipo Candy Crush, você vai ganhando, né, poderes, você vai ganhando pontos, barrinhas de ouro que você pode trocar por outros avatares e coisas desse tipo. Então eu vou mostrar aqui ferramentas super fáceis para vocês gamificarem as avaliações de vocês. O terceiro aspecto que muda com a avaliação digital é que ela é muito formativa. Ou seja, é o objetivo da avaliação em si. Muito mais do que a gente trazer uma prova tradicional que tem como objetivo principal verificar o quanto que o aluno muitas vezes decorou, memorizou aquele conhecimento que foi transmitido pelo professor. A avaliação formativa ela tem outro objetivo, que é o de formar o aluno, justamente. Então, nas avaliações gamificadas, por exemplo, o aluno, igual num videogame, ele pode refazer aquela atividade, ele pode refazer aquele jogo. E no que ele refaz, ele aprende. No que ele refaz, ele absorve mais aquele conhecimento, com um interesse muito genuíno, porque ele quer ali, ele está envolvido no jogo, né?
A outra coisa, a característica de uma avaliação formativa é que ela implica em dar informações não apenas para o aluno, mas também para o professor sobre como está a jornada educacional da sua classe. Então, uma avaliação formativa ela serve para o aluno, mas serve para o professor também, principalmente, porque ela vai dizer para o professor, olha, esse conteúdo aqui precisa ser revisto. A tua turma não está conseguindo ter uma boa produção em cima desse conteúdo. Um outro ponto da avaliação no ambiente híbrido é que ela é orientada para o sucesso. Isso é uma base muito importante. Lembrem que eu falei que eram 4 perspectivas? Aqui eu coloquei ela até assim com exclusividade, justamente para dizer para vocês da importância que esse pressuposto tem quando a gente fala de avaliação no ambiente híbrido. Então, o aluno, tudo que você usa como ferramenta avaliativa empurra o aluno para um sentido de sucesso escolar. Seja sucesso porque ele melhorou em relação a ele mesmo, seja sucesso porque no final da experiência ele fica animado com a experiência. Então, de novo, o ganho do jogo, né? Vejam, gente, essa questão do jogo não é nova. O Celso Antunes fala da importância do lúdico já desde a década de 80, né? É que agora a gente tem a possibilidade de trazer o jogo para o ambiente digital com ferramentas que facilitam a nossa vida para montar um jogo. Então, eu acho muito bonitinho, a Seven trabalha com muitos programas bilíngues, como eu expliquei para vocês, e é muito legal quando a gente vai observar a aula de inglês para avaliação da entrega da aula, e a gente vê que os alunos entram na aula já perguntando, teacher, e aí? Né? Eles falam inglês, óbvio, mas aí eles vão perguntar, vai ter desafio hoje? Vai ter jogo hoje? A gente vai fazer... Aí depende de como cada escola chama, né? Vamos fazer quizzes hoje, vamos fazer desafios hoje. Vai ter, né? Vai ter pelo menos no final da aula. Então, quando o aluno ele pede por aquilo, é porque ele está criando a cultura dessa atividade avaliativa ser uma experiência de sucesso. Olha que coisa legal, né? Hoje, a avaliação tradicional, ela traz muito uma coisa da culpa, do não conseguir, de que só poucos têm uma trajetória de sucesso, de que se eu não conseguir, eu vou ficar de recuperação, vai vir uma nota vermelha no meu boletim, meu pai vai brigar comigo. Então, tem toda uma construção cultural em cima da prova tradicional que no digital a gente pode tirar. Ok? Aqui no alto da tela eu tô deixando o meu WhatsApp, tá? Eu vou até colocar aqui no bate-papo. Quem quiser depois receber esse material, esse PDF, fala comigo, manda uma mensagem de texto, tá? Ó, coloquei aqui, que eu mando o PDF para vocês, combinado? Bom, com essas coisas em mente, com essas perspectivas que eu coloquei para vocês, esse novo mindset para avaliação no digital, eu vou apresentar aqui para vocês algumas ferramentas bem interessantes, tá? Pra gente trabalhar. Peraí, opa, que o meu saiu aqui de ordem. Pra gente trabalhar com avaliação gamificada, primeiro, tá? Eu queria aqui apresentar primeiro o Kahoot, tá? O Kahoot, vocês já conhecem, vou pedir para vocês colocarem aqui no bate-papo quem já trabalhou com o Kahoot, quem já ouviu falar no Kahoot, quem já brincou de Kahoot. Só para eu entender um pouquinho o quanto eu preciso explicar. O Kahoot, ele é uma ferramenta muito interessante. Ela é uma ferramenta, ela tem todas elas, na verdade, tá? Tem a modalidade gratuita e a modalidade paga. Mas, e olha, a Silvia já falou aqui, tô curiosa, você vai adorar. Vocês podem colocar, gente, é só colocar no Google Kahoot, anotem o nome direitinho aqui.
que vocês vão encontrar. Assim, eu uso, gente, a modalidade grátis, tá? Porque a modalidade paga, ela tem ali uns recursos adicionais, mas dá muito bem para viver sem precisar usar a paga. E o Kahoot, ele é uma ferramenta muito boa em que você monta ali suas 8, 10 perguntas para aquela avaliação rápida. Olha, reparem até aqui, ó, que no canto, em cima tem 4 cores, né? Vermelho, azul, amarelo e verde. Em cima do azul tá 7 de 10, tá vendo? Olha, a Vanderly tá falando assim, ó, que as crianças se divertem. É verdade, Vanderly, é fantástico, tá? É fantástico o efeito emocional do Kahoot. Então você monta ali dentro do Kahoot as suas 10 perguntas, você põe de 2, 3 ou 4 alternativas, A, B, C ou D, e aí você, no momento da tua aula online, ou mesmo da aula ao vivo, né, você, ou no projetor, ou no computador, ou na televisão da sala, tal, você projeta a pergunta. E o aluno no celular, ele vai ter isso aqui, tá? Ele vai ter as respostas nessas 4 cores. E aí ele vai selecionar a resposta que ele considera correta. A Ediane tá falando que usa muito no colégio. É muito efetivo, tá? Muito efetivo. Então, eles escolhem e aí eles marcam pontos, obviamente, se a resposta está certa ou se está errada, mas quanto mais rápido eles responderem, eles também ganham mais pontos. Se comparar 2 alunos que acertaram, aquele que ganha mais ponto é aquele que respondeu mais rápido. E ele faz tudo isso automaticamente, você não tem que se preocupar. Então, de uma pergunta para outra, ele vai mostrando quantos alunos erraram, quantos acertaram, então não expõe nenhum aluno. E depois disso ele mostra a barra, ele mostra, deixa eu tentar, olha, aqui é o exemplo de uma pergunta, tá? Aliás, aqui é o exemplo, isso, aqui é como teria na tela do professor. Então você tem a pergunta e as 4 possibilidades de resposta. Aí o aluno no seu celular, no seu dispositivo, ele vai escolher. Então, depois que ele mostra quantos erraram e quantos acertaram, ele mostra o top 5. Então, assim, também aquele aluno com mais dificuldade, que está precisando de mais tempo naquele conteúdo, ele também não fica exposto. Você não vê, por exemplo, lanterninha, tá? Isso é muito bom. E de repente, se aquele aluno chega, por exemplo, no número 5, ele já fica super feliz porque ele conseguiu aparecer no top 5. Também tem uma outra coisa legal, aquilo que eu falei da questão formativa. Para o professor, se ele pega ali e ele vê que muitos alunos estão errando, ele imediatamente ele entende que ele tem que rever aquele conteúdo na aula que vem, tá? Não precisa terminar um mês de aula para ele chegar nessa conclusão. E os próprios alunos falam, nossa, né, professora, a gente tá ruim nisso aí mesmo, né? Então engaja o aluno, o próprio alunado, na decisão de se comprometer mais com aquele conteúdo porque não tá legal. Óbvio, porque vejam, o objetivo deles é ganhar o jogo, né? É estar bem no jogo. Então aqui, olha, é um exemplo do top 5 que eu falei para vocês. Notem que o ranking ele é feito de maneira que, olha, a numeração ela não representa o número de pontos, ele, né, não é aquele numeração, aquela graduação que a gente está acostumado de 0 a 10, porque justamente que, assim, esse sentido de 13.434 pontos dá dá aquele sentimento de conquista. Né? Eu pus até aqui a imagem do foguete saindo, né? É essa sensação. E isso também permite que o Kahoot, né? A programação dentro do Kahoot faça com que os alunos queiram, né? Essa coisa do conhecimento bem firme para conseguir
com a maior agilidade possível, responder e conseguir aumentar a sua pontuação. Então isso cria, se você cria o hábito de usar o Kahoot na sua escola, cria o hábito dos alunos de estarem mais firmes ali com você no momento do trabalho com conteúdo, porque eles sabem que se não for hoje, na aula que vem vai ter um Kahoot e eles vão, eles têm o interesse de estar conseguindo fazer esse jogo bem. Eu sei que tem escola que não gosta muito de trabalhar com essa coisa da gamificação por conta da questão competitiva. Mas o Kahoot ele tem uma alternativa, bem legal, que é de fazer times. Então, o que acontece no time? Você vai ter 4 times, por exemplo. E aí você, dentro do time, você faz um aluno colaborar com o outro. Então, aquele trabalho mais importante, assim, né, que é muito interessante da gente trabalhar esse sentido de colaboração, também dá para fazer no Kahoot. Uma outra ferramenta bem legal para trabalhar gamificação é o Quizzes, tá? Anotem bem ou peçam para mim o material que aí eu mando para vocês, tá? Ou esse PDF com todos os nomes. O Quizzes, ele é também uma ferramenta de gamificação. Eu vou pôr até aqui, mais uma vez, no bate-papo, o meu contato, para vocês pedirem o PDF. O Quizzes também é uma ferramenta de gamificação, você também vai lá colocar suas 10, 15 perguntas e ele gamifica o jogo para você. Mas o Quizzes, ele tem uma coisa diferente, que é o seguinte, olha, esse aqui é um exemplo de uma pergunta, tá? Desculpa, eu acabei colocando em inglês porque eu puxei do programa bilíngue, mas é uma aula em que a gente mistura artes plásticas e o inglês. E então é diferente, porque enquanto no Kahoot o professor projeta as perguntas e o aluno responde com o dispositivo, aqui o aluno tem a pergunta e os lugares para ele clicar com a resposta no dispositivo dele. Então, ele tem, quanto mais rápido ele responder também, ele ganha mais pontos, mas ele caminha um pouco mais dentro do passo dele, tá? Ele caminha mais dentro do passo dele. Agora, o Quizzes, ele é muito legal porque, independente dele fazer dentro do ritmo dele, aqui é o leaderboard, né? Essa barra de liderança. Se ele está fazendo com o grupo dele ali ao vivo, o me é o ele, né? Você pode mudar o idioma, obviamente. E os outros são os nomes dos outros alunos. Então, se ele está fazendo com a turma dele, se você configura para ele fazer com a turma dele, ele vai ter os outros alunos. E ele também vai mostrar, acho que é os top 15, vocês configuram quantos que vocês querem que apareçam. Se ele fizer fora do tempo dele, o Quizzes vai usar como é que chama? Ele vai usar o histórico daquele jogo, com todo mundo que um dia já jogou aquele jogo. Então, você pode até usar o jogo de um ano para o outro. E aí, ele faz a comparação da pontuação do aluno com esse histórico. Então, ele também tem uma percepção do quão bem ele está indo, não em relação aos alunos necessariamente da turma atual dele, mas em relação a qualquer aluno que já jogou esse jogo. E quando ele termina, se ele não foi muito bem, ele pode refazer o jogo automaticamente. Então, nesse sentido, o Quizzes ele tem uma perspectiva diferente, porque ele permite que o aluno refaça o jogo, refaça. Eu quero mostrar aqui para vocês, olha, essa aqui é a tela do Quizzes, que mostra a performance do aluno.
né? Então, aqui também eu coloquei em inglês, eu não mudei o idioma, porque é do nosso programa, mas mostra quanto que ele errou, quanto que ele acertou, que no jogo ele poderia ter feito 40 mil pontos, ele fez 32.980, teve 89% de acerto, 7%, ele ficou no ranking do 7 de 24. Então, assim, e bem legal, que aí é uma coisa que eu não tinha comentado no Kahoot, tá? Mas antes de eu falar isso, deixa eu só mostrar isso aqui que é bem legal. O Kahoot não tem isso, que são os poderes, tá? Então, na medida que o aluno vai indo bem no jogo, vai acertando, ele ganha poderes. Então, ele pode pular uma pergunta que ele não sabe, ele pode tirar, se a pergunta tem 4 alternativas, ele tira 2, e aí ele só tem que fazer a associação se é a resposta 1 ou a resposta 2. Ele pode usar um poder, por exemplo, em que ele era para fazer 700 pontos naquela pergunta, ele faz 1.400, ele dobra a quantidade. Então, isso vai ensinando para o aluno, além, por exemplo, se o teu conteúdo é geografia, além da geografia, ele desenvolve competência digital, ele desenvolve estratégia, ele desenvolve pensamento lógico. Então, tem uma série de outros elementos que você traz para a tua disciplina quando você trabalha com essa questão da gamificação. Voltando aqui para o relatório do aluno, o que eu ia comentar com vocês é que tanto o Quizzes quanto o Kahoot, eles dão relatório. Então, isso aqui é muito rico. Então, do mesmo jeito que o aluno tem aqui o resultado do jogo que ele realizou, as ferramentas te dão os relatórios. Então, se você inclusive formar a tua turma dentro da ferramenta, na medida que ao longo de um trimestre, por exemplo, você fez 20 desafios, ele vai te dar uma planilha em Excel com o resultado daqueles alunos nos 20 desafios. Gente, olha que fácil! Eu fico lembrando da época que eu tinha, né? Hoje eu dou menos aula do que no passado, hoje eu trabalho mais com formação de professores, mas eu me lembro da minha época que eu estava mais na sala de aula, os quilos de papel que a gente trazia no final do bimestre para corrigir, ficava o final de semana inteiro, né? Dando certo e errado naquilo. E hoje, com uma ferramenta dessas, terminou o bimestre, terminou o trimestre, você fecha ali o teu relatório, você já tem uma nota super bacana, porque ela é de um processo contínuo de aprendizagem. Tá? Olha, Elaine até falou aqui que é muito legal, e eu vou te contar mais uma coisa, Elaine, tá? Uma outra coisa que você vai achar muito legal. No Quizzes, tem uma maneira de você colocar, a escola, por exemplo, pode colocar dentro das turmas do Quizzes, você faz ali o cadastro dos alunos, e aí você coloca o e-mail dos pais. Na hora que o aluno fizer qualquer Quizzes de história, de geografia, de ciências da natureza, de matemática, de português, de inglês, tal, na hora que o aluno terminar, isso aqui que vocês estão vendo na tela vai pro e-mail do pai. Então, o pai, ele começa a ter aquela coisa sempre alimentada, né? O tempo inteiro pinga ali uma coisinha e ele começa a ter uma dimensão maior do trabalho que está sendo feito na escola. Sabe? Cria até aquele sentido legal em casa e falar, nossa, eu vi que hoje você fez um desafio né? Depois eles pegam até o nome, eles falam, eu vi que hoje você teve um Kahoot, eu vi hoje que você fez um Quizzes e que você tirou não sei quantos de pontos de não sei quanto, que você ficou de 5 de 24. Poxa, que legal, né? Cria aquele sentido bacana, tá? Então, e se o aluno, por exemplo, vocês vão perguntar para mim, e o aluno que ficou 24 de 24? Cara, vamos refazer esse quiz aí, vamos fazer de novo, vamos fazer você subir, né? Então, tem todo um sentido de... É show, é isso mesmo, Regiane, é show. Tem todo um sentido de que, olha, vira um desafio mesmo e não mais uma coisa com um ranço negativo.
Porque essa dificuldade, gente, às vezes no jogo, ela é comum até em jogo de videogame. Quem aqui não brigou já com seu filho que quando foi jogar uma fase nova do videogame foi mal e o menino pegou o controle do videogame e jogou na parede? Não é? Olha, Regiane, educação infantil, eu vou contar para você que eu uso o Quizzes, tá? Porque o Quizzes tem uma coisa bem legal, eu vou contar aqui só para a Regiane rapidinho, gente, porque educação infantil sempre fica de fora. Ele permite que você grave voz. Então, ao invés da criança ter que ler a pergunta, ela tem ali um botãozinho de microfone, né, aquele que é de play, ela aperta, aí vem a voz da professora, ela pode perguntar assim, qual desses animais é um animal marinho? É a voz da professora. E aí no A, B, C e D, ela coloca 4 imagens. Então a criança ouve a professora e clica na imagem, tá? Para quem está fazendo, para as crianças que estão fazendo letramento, é fantástico, porque a professora pode falar uma palavra, por exemplo, ela pode falar macaco e ter, por exemplo, macaco e danado. E a criança ter que fazer associação, pensar no som, que então começa com então não pode ser danado, tem que ser, entendeu? E aí ela escolhe a letra, fazendo desse desafio, na verdade, uma correlação com o processo de letramento, tá? Fechou. Bom, agora a gente está entrando na segunda fase aqui da nossa live, e eu queria falar do seguinte. As atividades gamificadas, elas são muito bacanas, são muito úteis dentro do processo do ensino híbrido, mas a gente tem que lembrar que numa proposta de ensino híbrido, aprender fazendo e fazendo para aprender é uma coisa muito importante. Então, essa postura mão na massa, né, da gente tirar o aluno apenas do processo de ter no pensamento aquele conhecimento que a gente está trabalhando, mas de ele fazer coisas a partir daquilo que está sendo apresentado para ele, é fundamental. Então, aqui eu vou trazer para vocês uma maneira, isso é muito importante para o processo de avaliação. Porque você avaliar algo que o aluno efetivamente fez com o conhecimento, podem ter certeza, sempre cria sentimento de sucesso. Sempre. Porque vocês sabem disso, eles surpreendem a gente. Eles surpreendem. Quando a gente tem essa postura mais mão na massa, eu queria até que vocês colocassem aqui no bate-papo o que mais que a gente ganha. Além da aprendizagem dos alunos. Tem um monte de benefícios, tem um monte. E tem sido uma constância cada vez maior a gente trazer esse sentido de que os alunos aprendem melhor quando eles fazem. E que até tem aquelas pirâmides que falam que você aprende 10% daquilo que você lê. Mas que você aprende 80% de alguma coisa quando você ensina aquela coisa. Vocês já viram essas pirâmides, né? Quando você lê, quando você escreve, quando você... Então, quando a gente tá com a mão na massa, quando a gente coloca os alunos para fazer projetos, tem inúmeros benefícios. Ó, a Ju tá colocando aqui autonomia, né? Eles entendem que eles conseguem fazer coisas e criar soluções por eles mesmos, né? Essa coisa mão na massa tem vários terceiros que estão ajudando, tem sim, viu, Ediane? Mas assim, não necessariamente é preciso ter um terceiro. O que é importante é o professor ter essa crença, a instituição ter essa crença, né? A Ediane está até falando aqui a cultura maker, né? Esse nome maker, viu, Ediane, é só no Brasil, tá bom? Falou maker, a gente entendeu que é essa coisa mão na massa. No exterior, eles chamam isso de STEAM ou de STEM, né?
que é trazer conteúdos, atividades, projetos de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Por isso que é STEM, né? Vou até pôr aqui, ó. O STEAM é quando a gente coloca artes. Aqui, ó. Ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, tá? Então, aqui, pensando em processos avaliativos, eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta que eu acho, assim, fantástica para a gente deixar, ainda mais agora que a gente não está tendo os alunos perto da gente, para a gente fazer propostas de atividades mão na massa e colher os registros desses produtos e usar isso como avaliação, tá? Essa ferramenta se chama Flipgrid. E o Flipgrid, ele lembra muito mesmo o Instagram, tá? Ele é um lugar para você fazer portfólio de vídeo. Você pode fazer portfólio de imagem também, mas ele é um recurso sensacional para trabalhar com vídeo. Então, o vídeo é legal porque você pode propor qualquer tipo de projeto para os seus alunos e não importa o projeto que foi, ele consegue fazer um vídeo daquele projeto. Desde uma atividade em que ele usou sucata, uma atividade em que ele usou engrenagens, uma atividade em que ele fez um desenho, uma atividade em que ele fez uma maquete, uma atividade em que ele montou um PowerPoint, né? Ele pode fazer a gravação dele falando em cima do PowerPoint dele. O vídeo, ele pode servir até para o aluno fazer ali um podcast, onde ele fala o que ele pensa, onde ele diz como é que ele vê aquele assunto. E aqui, ó, pegando, eu não lembro mais quem foi que me perguntou da educação infantil, para a educação infantil e fundamental 1, essa questão do vídeo é muito boa, porque é uma faixa etária em que eles estão aprendendo a se comunicar cada vez melhor. Então, assim, é muito interessante que no começo, e aí não importa a faixa etária, eles são tudo assim, ai, que vergonha fazer um vídeo, não sei o que, e sai aquele vídeo que você vê que a criança ou o adolescente está todo constrangido. Depois do terceiro vídeo, eles perdem a vergonha e aí eles acabam com a gente de tanta criatividade, que é outra coisa que o trabalho mão na massa traz e embute, né, que é o desenvolvimento da criatividade, da solução de problemas, do raciocínio lógico, todas aquelas competências do século XXI. Então, e aí você começa a ter um repertório de como trazer todo, né, de como todo o conteúdo daquele trimestre, por exemplo, gerou produções e produtos finais, né, coisas concretas dos nossos alunos. E vejam, o aluno vir e trazer um depoimento, você está trabalhando poluição dos rios, por exemplo, e ele falar do rio perto da casa dele, e ele colocar dentro do vídeo dele fotos, né? Eu já vi crianças pequenas, viu? Acho que é a Regiane que está falando, já vi criança pequena fazendo vídeo com fundo, tá? Eu vi uma vez uma criança falando de Sea Animals, né? De novo, do programa bilíngue nosso, falando de vida dos animais marinhos, em que ela pôs atrás dela um aquário. E assim, uma criança de 8, 9 anos. Então, assim, você fala, nossa, se eu quisesse fazer isso, eu não faria. Então, o Flipgrid, ele cria essa possibilidade, ele também é gratuito. Você também pode montar suas turmas ali dentro, né? Você define nas configurações como é que você quer, o quanto você quer que esse grupo seja aberto ou seja fechado para proteger a identidade dos alunos. Cria um ambiente só deles com essa pegada educacional.
Os alunos, perdão, as aulas, né, as várias tarefas que você coloca para registro em vídeo são visualizadas desta maneira. Então você vê cada linha dessas é uma atividade, tá? Onde vocês estão vendo aqui esse quadrado, esse retângulo laranja, né? Ali eu selecionei uma das atividades. Então você vai ter uma atividade embaixo da outra. Então o próprio aluno, ele enxerga ali a lista de projetos onde ele participou de maneira muito clara. O próprio pai, ele enxerga essa sequência de maneira muito clara. A gente que é docente, aqui eu estou entrando em uma atividade. Então, se vocês olharem na parte de baixo, tem duas fotinhos. Aí você vê os alunos. Dentro da tua atividade, aí você vê a lista dos teus alunos, né? A lista dos teus alunos. E aí você consegue ver a atividade de cada um deles. E trazer isso para um processo avaliativo. E aí, de novo, se é um projeto mais pontual, você pode tanto graduar por fez ou não fez, que é bem bacana, tá? Que é você gradua, você gera um grade, né? Uma nota por participação, por engajamento, tá? Eu não gosto dessa palavra participação, que dá a impressão de que qualquer coisa que foi feita vale. Não, olha, foi feita, tá legal, tá bacana, demonstra um engajamento dentro daquele projeto, então recebe a pontuação. Tá ali qualquer coisa, de qualquer jeito, dá metade do ponto, nenhum ponto, porque eu acho que a palavra engajamento, ela é mais bacana. E trazer um contexto um contexto muito lúdico, né? De se divertir enquanto você está aprendendo, e do processo avaliativo ser uma maneira de você se divertir. Então, como eu disse, você pode graduar por engajamento ou não engajamento, né? Se são projetos mais curtinhos, aqueles que o aluno faz em um dia. Se for um projeto mais complexo, você pode fazer a tua gradação, né, e a tua nota, digamos assim, a partir da seguinte perspectiva: de onde o aluno saiu, como que era esse projeto no começo e o quanto ele avançou, com que qualidade ele entregou. Então aí, de novo, você está avaliando a evolução do aluno em que ele é comparado com ele mesmo e não com outros alunos. Eu vou mostrar aqui algumas outras ferramentas similares ao Flipgrid para a gente fazer esse repertório de... Aqui o Flipgrid é mais para vídeos, mas você pode ter repertórios de imagem, de links, de desenhos, né? Então dá para fazer numa ferramenta chamada Padlet. Então aqui, ó, de novo, eu vou dar uma paradinha, porque eu não sei se vocês estão enxergando o meu contato de WhatsApp lá em cima. Eu vou passar novamente aqui o meu WhatsApp. Quem quiser esse PDF, só me pede, tá? Me manda uma mensagem de texto que eu encaminho para vocês, aí vocês ficam com todas as referências das ferramentas. O Padlet é sensacional também, ele é um mural digital. E aí eles podem colocar vídeos, eles podem colocar imagens, eles podem colocar links da internet, eles podem colocar qualquer tipo de arquivo. O ClassDojo, ele lembra bastante o Flipgrid, né? Ele é mais voltado para... Elisângela, vai ficar salvo assim, tá? Então depois dá para repassar, mas também qualquer coisa falar comigo. E o ClassDojo, ele é mais voltado para educação infantil e Fundi 1, viu? Porque a linguagem dele é para criança pequena, ok? O G Suite e aqui, né, toda a solução educacional da Microsoft, eles têm sempre assim, locais onde você pode fazer, tanto no Google Sites, como no próprio Google Fotos. Então no Google Fotos você também pode deixar
fazer colocação de vídeos, né? Ele não é tão visualmente bacana como o Flipgrid, ou Padlet, ou ClassDojo, mas também funciona. E o Seesaw também é bem legal para Funde 1, tá? O Seesaw, igual o ClassDojo, eles têm uma pegada muito legal para educação infantil e Funde 1, assim, o layout, sabe? A configuração dele é bacana para criança menor, enquanto que o Flipgrid, se vocês olharem, ele já tem uma coisa mais adolescente, né? Então, ele pode ser uma alternativa bem bacana para Funde 2, mas eu já vi escola usando o Flipgrid para Funde 1 com bastante sucesso. Bom, pessoal, eu queria encerrar aqui a nossa conversa lembrando para vocês aqui algumas coisas que nós conversamos sobre avaliação, fazendo então um resumo, né? Lembrando que o processo avaliativo, esse novo mindset, coloca o processo avaliativo como ações que são de execução rápida. Ele traz o trabalho com a gamificação de maneira muito forte. Esse novo mindset também vai trazer o processo avaliativo para uma abordagem mais formativa, né? Esse processo avaliativo é formativo dentro do ambiente híbrido. Ele vai trazer para dentro do processo avaliativo o trabalho com projetos, essa postura mais mão na massa. E ele vai valorizar muito, muito a criatividade como parte do resultado, né, desse produto final, desse projeto, desses mini projetos, não importa onde vocês, né, o tipo de atividade que vocês colocaram como proposta para os teus alunos, mas mais do que qualquer coisa, ele é orientado para o sucesso. E orientado para o sucesso não quer dizer mais fácil, tá bom, pessoal? Isso é muito importante, porque quando a gente pega uma linha educacional mais tradicional e a gente fala que não, tem que ser mais orientado para o sucesso, muitas vezes é feita uma leitura equivocada de que então faz mais fácil, que aí a criança vai ser mais feliz e tá tudo certo. Não, pelo contrário. Uma avaliação nessa perspectiva que vocês estão vendo aqui, ela empurra muito mais o aluno para estudar, tá? Empurra muito mais o aluno para trabalhar, tira o aluno daquela posição passiva de ficar escutando, de ficar só fazendo exercício no livro, né? Que já era um desconforto para a gente na sala de aula tradicional. Na sala de aula digital é pior ainda, nada pior do que a gente tá ali na sala digital e os alunos com a câmera desligada, microfone desligado e parece que a gente está falando sozinho com a máquina. Não é verdade? E assim, no Funde 1 isso acontece menos, mas no Funde 2 e no médio é muito fácil isso acontecer. Então, a gente só vai tirar os alunos dessa posição de passividade diante do seu aprendizado se a gente criar as condições e criar os mecanismos para colocá-los numa posição mais ativa, ok? Então, pessoal, estamos na sexta-feira. Eu vou mais uma vez colocar aqui o meu contato de WhatsApp para vocês tanto manterem contato, dar um alôzinho ali para mim, a gente continua trocando figurinha, quanto para quem quiser pedir esse material. A Seven Idiomas assim, tem um super prazer de estar colaborando aqui nessa iniciativa da CIESP, de estar oferecendo tantos webinars, tantas lives aí de formação, né, de soluções para esse período aí complicado da nossa vida, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um legado assim muito bacana, uma chance ímpar da gente experimentar coisas novas, implementar coisas novas e trazer uma educação diferente aí para as nossas crianças, tá bom? Então vamos continuar conversando, agradeço muito aqui a participação de todos e desejo um final de semana maravilhoso para todo mundo, tá bom?
Thank you, guys. Até a próxima.